Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Maximiliano Deserfale, mais conhecido como Max. Sou presidente do Lactec e eu tenho o prazer de estar iniciando mais um episódio do Lactec Talks. E hoje o tema é bem interessante, é um tema um pouco mais complexo, mas ele tem aí abalado as estruturas do setor elétrico, né? Tem, na verdade, impactado bastante, inclusive aí nas questões aí do curto e longo prazo também, né? Que são os tal do curtailment, né? Os data centers e o armazenamento de energia, né? Então, para isso, a gente trouxe três dos maiores especialistas que a gente tem sobre o assunto no Lactec, para falar um pouquinho, com a gente sobre isso, né. Então, tem aqui o Ribas, que é o nosso diretor comercial, a Sigrid, que é a gerente do nossa área de sistemas digitais, né, sistemas elétricos e digitais. Temos aí o Juliano, que é um pesquisador, um dos mais experientes do nosso grupo de pesquisadores, né. Então, seja bem-vindo, Ribas. Olá, pessoal, muito obrigado, Max. Satisfação poder estar aqui com vocês nessa mesa, uma mesa riquíssima em termos de conhecimento, experiência, né? E aqui realmente a gente vive o setor de energia. Eu sou o Carlos Ribas, diretor comercial, engenheiro eletricista, com bastante experiência no setor de energia, né? E lembrando agora há pouco, né, da época do medidor analógico e hoje a gente falando de smart metering, inteligência artificial, enfim, toda essa tecnologia que está nos abarcando aqui. Então, muito obrigado e vamos com certeza, né, participar de uma boa discussão aqui hoje. Acho que é bom você explicar para o pessoal o que que é analógico. Poxa, Max, veja bem, né, até o nosso relógio é digital hoje em dia, né, e é engraçado que as coisas evoluíram, mas ainda por trás de toda essa evolução digital, a gente tem ainda um conceito analógico importante, sem sombra de dúvida. Tem umas engrenagenzinhas por aí, Tem que ter, tem que ter. certo. Seja bem-vindo, Juliano. Por que que você está aqui? Beleza. E tarde, Max. Obrigado. Prazer estar com vocês. Aliás, a gente tá junto há bastante tempo. E eu sou engenheiro químico, mestrado e doutorado em engenharia de materiais e minha especialização toda, né, por mestrado e doutorado em eletroquímica aplicada em baterias. Eu trabalho com baterias, inclusive no próprio Lactec, como estagiário, bolsista desde 98, trabalhando com baterias, né. Então eu sou, dentro desse contexto, eu sou a visão de raio-x, eu viro olho para o que está acontecendo por dentro da bateria, que para os eletricistas, tanto para o eletrônico quanto o pessoal de redes, a bateria é aquela caixa preta que você espera que não falhe nunca. Agora o que que acontece lá dentro pode ser mágica, pode ser gnomo, da nossa função ali na área de materiais, em mim inclusive, é traduzir isso e quantificar os fenômenos lá. Tá bom, obrigado, Juliano. Você, Sigrid, por que que você está aqui? Bom, primeiramente também agradeço, Max, bem lisonjeada de estar participando de uma mesa aí tão interessante, de um assunto interessante com esses especialistas. E eu sou a Signe, sou engenheira eletricista também, com mestrado na área de sistemas de potência, sistemas de energia, doutorado na área de sistemas de engenharia de materiais, mas voltado aí para a parte de sistemas de potência também. E tem aí já mais de 15 anos de experiência na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sistemas de distribuição, geração e transmissão de energia. E acho que também esse tema aí é um tema bem legal para a gente estar conversando. Então tá bom, obrigado pessoal. E vamos lá então, vamos começar quente já, né? Vamos perguntar aqui para o Ribas. Ribas, o que é esse tal de curtailment? A gente ouve tanto falar esse negócio, parece que é uma coisa ruim, né? Mas conta para nós o que que é isso. Então vamos lá, gente, ótima pergunta, Max. E de fato, não é um conceito novo. Na verdade, é algo que já existe há algum tempo, porém, em função de algumas mudanças no setor de energia, no nosso grid, ele tem aparecido em várias discussões. Então, o curtailment nada mais é do que uma redução forçada ou um corte da geração. Hoje também fala-se muito constrained off, ou seja, é literalmente essa gestão que o ONS tem que fazer na geração. Isso pode acontecer basicamente por três situações: gargalo na infraestrutura de transmissão, né? Uma questão de segurança energética, pensando lá em tensão, frequência, enfim, os indicadores básicos, ou ainda, que é o que mais curioso para a gente hoje, excesso de geração. Ou seja, eu tenho menor demanda do que geração. E é algo complexo, porque, né, o Brasil tem uma matriz energética invejável, né, muito renovável, e a gente consegue ainda caminhar para patamares ainda mais altos, né, buscando realmente essa sustentabilidade. Porém, os desafios acabam vindo, logicamente, à medida que a gente consegue trazer mais energia renovável no grid.
o grid fica diferente, né? Falando da nossa engenharia, que nós tínhamos lá a fonte e a carga muito bem definidas, uma linha unidirecional, aqui a coisa mudou, né? Nós temos também o que? A mini GD, a micro GD, isso tem dado uma bagunçadinha no nosso grid. E aí o que acontece? O ONS tem que tomar algumas medidas e por conta disso, logicamente, aparece muito o curtailment ou o constrained off. Isso, né, tem aparecido em especial nos últimos anos, por quê? Pela expansão das renováveis, em especial eólica e solar. Bacana, né, ou seja, a gente precisa ir por esse caminho, mas esse caminho está gerando problema, né? Olha só que paradoxo aqui. Mas Ribas, me diga uma coisa, mas o que que difere, assim, basicamente, essa geração eólica e fotovoltaica da geração tradicional que a gente tinha, basicamente hidrelétrica e termoelétrica, né? O que que difere? Perfeito, é a despachabilidade, né? Ou seja, quando eu preciso de uma hidrelétrica despachar mais, eu abro mais a comporta, passo água pela turbina, eu tenho um controle mais imediato. No caso de sol, eu não consigo colocar mais ou menos sol. Vento, mais ou menos vento. Então, nós estamos falando das energias intermitentes, né? E ela tem uma variação ao longo do dia. É uma nuvem que passa, é um vento diferente, até por conta da sazonalidade. Então, são as fontes intermitentes. Super importantes, né? Que estão conosco, a gente precisa conviver com elas, mas a gente teve um crescimento muito expressivo. Uhum. E aí o controle fica mais complexo. E a partir disso vem os novos gargalos, que não existiam, ou seja, eu preciso perseguir a sustentabilidade, mas aí, Max, o controle é diferente. E aí, eu preciso ter mais transmissão e não necessariamente, à medida que eu tenho uma boa geração, eu tenho um bom consumo. Então aí eu tenho que fazer essa, análise e por conta disso, o ONS toma algumas decisões de fazer esse porte. Mas só um dado para vocês terem uma ideia, né, e por que que isso tem vindo muito à discussão. Em 2025, nós tivemos basicamente 20% de corte das renováveis. Por quê? Porque, de fato, à medida que a AGD também ganhou expressão, a nossa demanda não subiu. Na verdade, ela permanece estável e até diminuindo em função da geração que eu tenho hoje distribuída. E aí, quando eu tenho lá os nossos parques eólicos e solares, os centralizados, estão gerando com altíssima capacidade. Mas aí a minha demanda aqui some e eles estão gerando lá. Então aí vem o ONS fazendo essa análise para justamente manter a integridade do sistema. Quando você tem essa geração distribuída, uma parte do consumo ele acaba sendo local. Exato. Não tramita mais na rede, né? Então você, aí, em alguns momentos, e também o perfil de carga, e isso afetou bastante. Eu me lembro do nosso tempo, né, Ribas? A gente tinha uma curva de carga durante o dia bem estabelecida. Você sabia que você tinha lá um pico no começo da manhã, depois você descia no almoço, aumentava e tinha aquele pico natural lá no final do dia, por isso que até hoje ainda, horário de Olhar pico ainda se fala das 6 às 9, mas não necessariamente é isso, né? A gente tinha aquele momento que entrava chuveiro elétrico, entrava a iluminação pública, hoje já não tem, já essas inter-relações já são diferentes, né? E então o curtailment basicamente é isso. Então, eu tenho que parar de gerar em algum momento. Isso deve ter um impacto terrível na parte econômica dessas plantas, né? Então, justamente por conta da questão financeira é que a discussão realmente tem tomado um patamar muito maior. Porque, de fato, você como investidor, você analisa, né, de repente, a criação de um parque eólico, um parque solar, então você faz toda uma análise do investimento, você implementa o ativo e, em função do ativo rodar, você imagina o retorno do investimento. À medida que você faz essa previsibilidade, você, logicamente, que tem ali um percentual onde fala: "Poxa, eu não vou atuar 100%, mas de forma alguma eu vou ter uma quebra de 20, 30%". E aí que vem realmente a grande discussão, né, porque de fato eles entraram nesse mercado para vender uma energia, né, existem outros contratos, os lastros, enfim, e aí em determinado momento eles estão realmente sendo, impedidos de gerar. E à medida que não gera, né, ele também não fatura e por consequência disso o investimento dele acaba indo mais para frente. Então essa é a grande discussão do momento hoje. Agora dá para entender porque se fala tanto disso, né? Quando bate na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, né? Isso tudo vai muito forte. Juliano, então aproveitando a tua expertise aí de engenheiro químico, né? A primeira pergunta que talvez um leigo faça é: poxa, mas se eu tenho em algum momento mais geração do que consumo, em vez de cortar essa geração, não dá para eu armazenar, né? Não dá para eu guardar essa energia para usar na sequência depois? Quais são os impactos ou as dificuldades de se fazer isso?
Essa aplicação é perfeita para o armazenamento de energia, né. Só para deixar aqui, fazer um disclaimer, o armazenamento de energia que a gente fala agora e que está tão em voga no setor elétrico, ele é mais dedicado a baterias, mas o setor elétrico está bastante acostumado com o armazenamento de energia, porque é o trivial, o tradicional. As energias, as usinas hidrelétricas e até as termoelétricas é uma energia armazenada, por isso que é despachável, né. Ou está armazenada na forma de energia potencial gravitacional, no reservatório da hidrelétrica, ou nas ligações químicas dos combustíveis ali, do diesel, da termo ou do carvão. Mas o que a gente tá falando hoje em dia são, especificamente baterias, né, porque daí ela é muito mais versátil. Você não tem um impacto ambiental, você não tem a dificuldade ambiental de você implementar, né, logicamente, de você implementar uma hidrelétrica, por exemplo. Você pode fazer armazenamento centralizado de grande porte para uma aplicação essa que o Ribas comentou, é perfeito, onde você tem a energia que você deixaria de produzir, que está sendo, que você não pode despachar, se você consegue armazenar, é uma energia barata. Se você armazena essa energia em baterias, perfeito, é ideal. Mas também, por que está em voga? Porque você pode também aplicar em outras cargas, né, inclusive tamanhos menores, para distribuição, até consumidor comércio, doméstico, dá para utilizar também. E claro, daí nem tudo são flores, né. Armazenar energia e usar depois seria um sistema de transmissão, só que no tempo, você poder casar a geração com o consumo, é um conceito maravilhoso, mas lógico que também tem o custo que isso agrega. Você aumenta o custo por exemplo, você em vez de implementar uma usina eólica, você vai fazer uma usina eólica híbrida. Você aumenta o capex da tua usina. E, um dos motivos pelos quais, o armazenamento de energia ganhou, holofotes ultimamente, é o preço das baterias, né, principalmente as baterias íons de lítio, ela experimentou, assim, uma queda exponencial nos últimos anos. E assim, $800 o quilowatt-hora de bateria nos anos 2013, mais ou menos, pra $140, $120 o quilowatt-hora hoje em dia, né. Essa é um gráfico que o pessoal costuma ver com frequência, que a Bloomberg publica. O preço de baterias íons de lítio virou quase uma coisa monitorada diariamente hoje em dia, inclusive, né, que nem o preço de commodities, você dá 2, 3 palavras-chaves, você acha o preço, variando diariamente, porque é uma coisa importante nessa linha. Então como que você assim, estudos mostram que é interessante, mas mesmo com o custo atual da bateria, não é sempre que você vai ter um VPL positivo, não é sempre que você vai ter, não vai ser comercialmente atrativo. Ainda é significativo o Ah, custo disso, né? custo, Eu exatamente. incremento demais o valor que eu tenho que investir na usina, é isso? Exatamente. Ainda para você poder, eh resolver um problema do curtailment, você acaba encarecendo a bateria. O que que se E já é aplicável, a gente já tem no mercado, por exemplo, porque eu imagino que a quantidade de energia que eu tenho que armazenar nesse momento é muito grande. Isso já existe, já é, digamos, viável baterias nesse tamanho ou nessa capacidade? Já, em alguns casos bastante específicos, por isso que é aí que está o desafio, você encontrar os casos onde isso é comercialmente interessante. A viabilidade técnica, isso já se tem, né, isso já se conhece, a eletrônica de potência com a bateria já consegue resolver. Tem aspectos lógico, você melhorar a qualidade, melhorar a segurança, baixar preço, né, e por aí vão evolução, mas viabilidade técnica meio que já se tem. Então para você ter a viabilidade financeira, com o custo caindo, mas não o suficiente, o que que você faz? Tem que aumentar a receita. Então, combina-se então nos casos, os exemplos onde isso é viável comercialmente, tem um caso bem emblemático que é na Austrália, acho que durante um tempo foi o maior sistema de baterias do mundo, 450 megawatt-hora, era um caso, associado a uma eólica de grande porte, então, inclusive fazendo esse balanceamento, aproveitando essa energia barata dos momentos de constraint. Só que casado com outras aplicações, a aplicação de você aliviar também a transmissão. A Austrália tem um sistema parecido com o nosso aqui, agora isso me escapa um pouco na minha especialidade, eu só sei que é parecido com o nosso, mas são várias aplicações que você acaba tendo que colocar, juntas, ou seja, você empilha a receita, né, stacking value, o empilhamento de receita é um conceito, bastante comum também para os sistemas de armazenamento de energia, para você buscar viabilidade. O custo você tem, e você tem condição de ter fontes de receita diferente com a mesma bateria. Ela está
absorvendo a tua energia barata da eólica que está, ao invés de você simplesmente parar de produzir, mas você também poderia oferecer outros serviços para o sistema elétrico, por exemplo. Claro, daí esbarra com problemas de regulamentação, isso dificulta o dimensionamento da bateria, não é trivial. O controle da bateria também, à medida que você vai empilhando as aplicações, não é trivial. Mas, sim, são problemas bons que a gente tem que resolver e daí sim, explorar todo o potencial da tecnologia, né? Perfeito, parece que é aquela questão, a pergunta óbvia, né, por que que eu não armazeno, porque também gera custo, né. Lógico. Então, do mesmo jeito que o curtailment acaba te tirando uma parte da tua receita, né, e armazenamento de energia também acaba incluindo uma despesa maior, né, então Uhum. acaba tendo que achar esse meio tempo. E Signo, mas aí é uma pergunta também de leigo que vem para outro lado, tá bom, se eu tenho que cortar a energia, se armazenar também gera um custo adicional. Por que que eu não coloco mais carga? Né? Então a pergunta é meio óbvia. Se eu tenho mais geração do que demanda, se eu tenho alguma dificuldade financeira aí de achar esse ponto ótimo para armazenamento, e aí é outra pergunta, mas eu não consigo colocar mais carga? Sim, então, na verdade, sim, quando a gente pensa no sistema elétrico e o aumento das renováveis, né, realmente a gente pensa em 3 aspectos, que é a questão de reforço de rede, que tem um custo e um tempo elevado, mas embora seja fundamental também. A questão do armazenamento de energia, conforme o Juliano já pontuou, ainda a gente tem desafios, principalmente os aspectos econômicos. E a questão do aumento de carga, né, então é possível? Sim, é possível. Mas o X da questão nesse aspecto, Max, tá, que não basta a gente aumentar a carga por aumentar, a gente tem que pensar em um aumento de carga qualificado. E aí o que que seria essa carga qualificada, né, então quando a gente fala de uma carga qualificada, a gente pensa numa carga que tenha uma previsibilidade, que tenha, uma localização estratégica, que possam possibilitar contratos de longos prazos. E aí sim, eu consigo agregar com esses fatores, integrado a parte do armazenamento e o reforço de rede, para auxiliar nos aspectos de curtailment. Então é nesse sentido que a gente consegue, estar agregando com o aumento de carga. Um ótimo exemplo disso é a questão dos data centers. Então os data centers, eles são uma carga justamente com essa característica. Então, hoje, a gente tem que os data centers, eles são infraestruturas físicas, né, responsáveis ali por sustentar toda uma infraestrutura crítica digital, serviços de computação em nuvem, inteligência artificial, serviços essenciais. E essa infraestrutura crítica do ponto de vista digital necessita, do ponto de vista energético, de uma infraestrutura de grande porte, demanda uma grande quantidade de energia e uma energia com confiabilidade. E aí, dentro desse aspecto, os data centers também contemplam, é possível ter previsibilidade, é possível você pensar numa localização para os data centers próxima aos grandes polos de geração de renováveis, é possível se pensar em contratos de maior prazo, é possível, inclusive, pensar de que os data centers participem do financiamento dessas infraestruturas. E aí sim, combinando essas, características, a gente consegue pensar, principalmente no aspecto de ter um planejamento adequado, e aí sim um equilíbrio para o sistema elétrico. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que que é esse data center, né, porque a gente fala muito disso, a gente até tem mais ou menos intuitivamente, né, o que seja, mas o que que é exatamente o data center? Data center hoje é um local, né, onde a gente faz, um grande processamento dos dados, né, até pensando na questão de inteligência artificial, que hoje está inerente aí em todos os sistemas, é onde a gente faz toda a roda, vamos dizer, a parte, né, dos serviços de computação em nuvem, né, então hoje a gente não tem servidores locais, a gente trabalha com servidores em nuvem, em algum lugar isso precisa estar presente, Não é basicamente. na nuvem, sim? Não é na nuvem, não. Ou a nuvem não é na nuvem? A nuvem não é na nuvem. E a nuvem precisa de um espaço bem grande, de uma energia, uma demanda de energia bem alta, e aí isso demanda uma infraestrutura física real, que tem que estar associada a uma energia de qualidade, de confiabilidade, e aí dentro desse aspecto é que essa carga, né, então o data Isso é center ele não significativo? Essa carga é significativa? muito significativa, então ele não é um mero consumidor, né, um simples consumidor. Ele é um consumidor de grande porte, né, então ele é um consumidor que demanda uma quantidade significativa de energia,
E, aliada essa quantidade de energia, precisa estar associada à qualidade, né, à confiabilidade, porque, os data centers hoje são responsáveis por sustentar uma série de serviços que para nós hoje são essenciais. Então, se a gente tem aí uma questão de um data center com algum tipo de problema, o impacto que isso gera também acaba indo para os aspectos econômicos, né. Então essa é a grande relevância que hoje os data centers representam como cargas. E aí, se a gente pensar simplesmente, se não houver planejamento para a instalação desses data centers, esse impacto para o sistema elétrico é muito forte, né? Então traz consequências. Então, o grande X ali da questão é que eu preciso ter um ótimo planejamento. E aí, com esse planejamento, consigo associar aí junto com o armazenamento de energia, pensar numa integração dessas soluções e estar agregando ali para as questões do curtailment. Não, isso pode acabar virando o jogo, né, porque é uma situação muito peculiar aqui do Brasil, né. Claro que isso também deve acontecer em outros locais, mas aqui a gente está vendo acontecer, né, uma explosão, né, da geração, renovável, né, os telhados, né, a fotovoltaico distribuída, né, uma questão eólica também muito forte. A gente tem aí no Nordeste um polo de produção de energia eólica muito forte pela questão do vento constante. Então a gente tem um excesso, entre aspas, de geração, temos problemas aí, em termos horários, né, e aí gerando inclusive cortes dessa geração, e do outro lado, você tendo essa possibilidade de concentrar. Então pode ser, e acho que isso torna aí o Brasil talvez um local convidativo aí para os data centers. Grande candidato, né, acho que com potencial aí, de ser, vamos dizer, de estrategicamente ter um papel fundamental dentro da questão da alocação aí dos data centers, né. A gente tem ouvido falar até um pouco o conceito data center verde, né. Isso, o que que seria isso, assim? É aqueles data centers que são instalados, mas que, a energia que está sendo fornecida para eles são provenientes de fontes renováveis, né. Então aí que está realmente o grande diferencial do Brasil, né. Então a gente já tem hoje uma matriz, energética verde, né, predominantemente renovável, e aí, a gente tendo essas cargas instaladas vindo desse tipo de energia, isso, une o útil ao agradável, vamos dizer, e faz todo sentido na questão também de sustentabilidade. Opa, que legal, que bom, né. Juliano, me conta um pouco aí sobre o que que tem de novo aí em termos de baterias aí. A gente sabe que tem muitas e muitas tecnologias, e isso vem evoluindo ao longo do tempo, né. O que que a gente tem de novo aí, novas tecnologias, inovação, o que que tem de perspectivas, nessa questão efetivamente das baterias e do potencial uso, né, na rede elétrica e até em outras situações? Aham, excelente. O que a gente tem atualmente dominando o mercado são as baterias íons de lítio, que é uma família de baterias, né, não é um tipo só. Baterias íons de lítio para níquel metal lítio fosfato de ferro, sempre tem alguns exemplos, né, mas o princípio de operação é parecido. Eh, por que que a gente tem esse domínio? Só fazer um Então, primeiro qual é a relação, preâmbulo. até para a gente pegar, de repente, o pessoal que está ouvindo Aham. mais leigo, né, se a gente falar dessa bateria com aquela que a gente conhece, a pilha, a bateria, o que que o princípio é o mesmo? Parecido, mas não é. Muda os reagentes, né, o material ativo que Uhum. participa das reações químicas ali que acabam gerando a corrente elétrica, eles modificam. Ele é muito parecido com a bateria do celular, né. Inclusive foi um dos motivos pelos quais as baterias íons de lítio ganharam tração, que elas são conhecidas desde o fim da década de 70, eh, porque elas são uma bateria com uma alta densidade de energia, ou seja, você consegue armazenar vários watt-horas num volume relativamente pequeno, que é ideal para portáteis. Uhum. E daí, como portáteis disseminou bruscamente, você teve e assim, é um mercado que aceita pagar um pouco mais pela bateria, sabe. Você pode ter um custo maior agregado, então isso acabou financiando o desenvolvimento da bateria íon de lítio até início dos anos 2000. De lá para cá, eh, essa tecnologia veio ganhando, espaço, passou também os veículos elétricos também passaram a ganhar bastante muito mais, recurso, pesquisa, interesse público, e a bateria em íons de lítio, como ela já tinha essa densidade de energia maior, veio vencendo as concorrentes tecnológicas que naturalmente não conseguem armazenar tanta energia assim. Então, basicamente, o mercado acabou puxando, elegeu a bateria íon de lítio como a preferida. Inclusive, eh,
a gente tem esse boom de bateria, inclusive sistema de armazenamento de energia, por conta dessa queda do preço, puxado pelas baterias de veículos elétricos, que são baterias tipo íons de lítio, né? Inclusive no futuro próximo que a gente tem, por que que a gente talvez tem que, por que que a gente tem mudanças e melhorias em baterias? Porque baterias íons de lítio vai ser utilizada muito para veículos elétricos. Outro gráfico que é bastante comum da gente ver é o aumento da produção de baterias no mundo, também uma exponencial. Você vê a participação, 85% dessas baterias vão para veículos elétricos. O que vai para o sistema de armazenamento estacionário, que é o que a gente está conversando aqui, que vai para o setor elétrico, é uma fração relativamente pequena. Então, aí já tem duas coisas para a gente falar sobre baterias íons de lítio aí. A primeira é que as demandas de um carro elétrico não são exatamente a do armazenamento estacionário. O sistema estacionário ele aceita um pouco mais de peso, ele precisa de mais vida útil e preço mais baixo para vencer os desafios atuais, né? As baterias de veículo elétrico elas precisam de segurança, precisam baixar o preço também, logicamente, mas elas precisam de mais densidade de energia, ou seja, mais quilowatts num volume menor. Então são desafios que não necessariamente são os mesmos, né? Exatamente. Então, logicamente, que a evolução para veículo elétrico vai melhorar também a questão do armazenamento de energia. E daí, pensando agora nos avanços, né? O que que a gente tem daqui para frente? Ainda só para fechar essa questão dos veículos elétricos, daqui a alguns anos, todo esse montante enorme que a gente tem de baterias, que tudo bem, estamos esforçando para que durem mais, 5, 10 anos, mas eles vão chegar no fim da vida útil. E daí o que que vai se fazer com tudo isso de baterias? As baterias de lítio, elas ainda não são... Tem tecnologia para você recuperar os materiais, mas não é economicamente viável ainda, sabe? Para alguns dos componentes tem viabilidade, mas desgraçadamente não as de lítio fosfato de ferro, essas são as menos interessantes. Então você dá uma outra, o que o pessoal comenta, o second life, né? Você dá uma reutilização para essas baterias de veículos elétricos, é um dos pontos que vem sendo estudado bastante, né, ultimamente. E aí tem os desafios de você selecionar as baterias, garantir segurança, você combinar essas baterias para você montar, né, a partir dessas baterias exauridas para o veículo elétrico, que ela tem uma demanda bem maior, muito mais agressiva. Então, se você pega essas baterias, mas você combina elas ali, aumenta um pouco, sobredimensiona, ela tem total condição de atender uma demanda do setor elétrico, que é mais previsível, tá, né, bem mais tranquila do que um veículo elétrico. Digamos, esse é um caminho que a gente tem seguindo. Mas, logicamente, tem outras tecnologias além do lítio. Tem as mais modernas, tem íon sódio, que é mais ou menos da mesma família, se beneficia porque muito dos avanços para íons de lítio também são replicados para íon sódio, com a grande vantagem que sódio você tem no mundo inteiro, né? Lítio você tem em pontos críticos do mundo, e essa questão de cadeia produtiva global é prós e contras, né? A gente fica... não ter um controle, ou ter controle de poucos países sobre alguns dos componentes básicos é complicado. O sódio é mais democrático, digamos assim. As baterias de fluxo são baterias que tem principalmente para aplicações com armazenamento, que você precisa armazenar por mais tempo, mais do que 4 horas, 6, 8, 10 horas. São aplicações que essas baterias de fluxo de ferro, fluxo de vanádio principalmente, elas são comercialmente interessantes. Então, elas não são novas, sabe? Claro, tem gerações mais novas, tem outras famílias, como eu comentei, a de fluxo de ferro, que é até ambientalmente mais interessante, mas dentro dessa grande família de baterias de fluxo. Tem suas peculiaridades, né? Mas a aplicação é nova, a aplicação é mais nova e com potencial de crescimento também, né? E inclusive as baterias da família chumbo ácido ainda, né? Chumbo carbono e tal, que são baterias que... Tudo bem, a matéria-prima é antiga, você é uma bateria de 150 anos, você já pensa assim, não, tem novidade? Não, tem novidade, tem baterias novas, inclusive para aplicações com mais tempo de duração, são interessantes. Tem um sistema na China novo com mais de 100 megawatt-hora, instalado recentemente, com baterias de chumbo carbono, né? Bateria de chumbo ácido avançado. E é com a vantagem que essas baterias, daí sim, elas têm um custo residual. No fim da vida útil, você tem um valor que você pode vender a sucata e é considerável, né? Então, para fazer esse estudo completo de análise de viabilidade econômica, a chumbo ácido você tem um valor residual ali, você não precisa pagar para processar, né?
nas íons de lítio, por mais que você não pague diretamente, o custo para processar está embutido. A chumbo ácido não, você até ganha um cascalhozinho lá no fim da vida. Então e claro, né, tem aplicações mais especiais aí, tem novidades, a coisa que mais a gente vê hoje em dia é tipo diferente de bateria, né, bateria quântica. E se eu te perguntar, bateria sempre baseada em questões químicas ou tem alguma outra iniciativa de outro jeito? Tem outros métodos. Eu vi uma vez que é uma bateria que era mantinha energia cinética, tá? O rotor girando, alguma coisa assim. Tem outras formas de armazenar energia também, né. Os flywheels, os volantes de inércia, eles armazenam energia, é de fato um volante girando e armazena energia, por inércia mesmo, energia cinética. Um disco que fica girando, daí tem suas vantagens, né, armazena muito menos energia, mas ele tem condição de aplicar picos de potência muito maior que qualquer bateria. Supercapacitores é uma coisa que está na moda também, que deles ele não armazena energia na forma de ligação química, mas na forma de campo elétrico. Campo elétrico você consegue aproveitar muito mais rápido, então ele dá picos de energia, né, então picos de potência muito maior que as baterias têm condição. Então, dependendo da aplicação, você vai ter espaço para várias tecnologias de armazenamento de energia, né, pensando até de uma forma mais ampla. Então é de se esperar que a gente, em futuro próximo, tenha aí entre aspas, uma democratização maior do uso da baterias. É o que eu acho. Tá bom. Deixa eu perguntar para você o seguinte, aí o Juliano passou aí por esse assunto, e que é a questão dos veículos elétricos, né, eletromobilidade, e esse impacto provavelmente seja bem significativo aí no setor elétrico, né. Qual é a tua visão aí sobre como é que se insere a eletromobilidade aí nesse curto, médio prazo? Sim, os veículos elétricos, na verdade, eles entram dentro dos 2 contextos que nós estamos discutindo aqui, né, porque ele pode entrar ser visto como uma carga, mas também na questão de armazenamento de energia, né, então ele entra dentro dos 2 contextos. Então quando a gente pensa na questão, para o setor elétrico da eletrificação da mobilidade, essa eletrificação ela representa também uma grande quantidade de carga, né, dentro do que a gente estava comentando ali. E aí, nesse aspecto, se essas recargas dos veículos elétricos ocorrerem de forma desordenada, isso vai trazer impactos, negativos para o setor, né. Então eu posso ter sobrecarga no sistema, eu posso ter eventual aumento de custos, uma série de outros, impactos negativos. Entretanto, se eu considerar que essa carga também tem associada a ela uma flexibilidade, porque o veículo eu tenho uma maior flexibilidade de qual é o horário que eu posso fazer a recarga, eu posso fazer deslocamentos de tempo, eu posso fazer programação de horários de recarga, onde eu tenha um horário que eu tenha uma maior disponibilidade de energia, ou que eu tenha uma energia a um custo menor, e aí sim eu consigo agregar os benefícios, né. E aí, se a gente pensar ainda numa evolução do conceito do veículo to grid, que é uma questão de que o veículo, ele usa a energia da rede para se recarregar, mas em determinado momento ele também pode estar fornecendo essa energia. A gente, lógico, precisa de regulamentação, precisa de sistemas de controle, de proteção, para que isso avance, mas está em evolução. E aí, dentro desse contexto, os veículos elétricos, eles deixam de ser um simples consumidor também, e passam a ser um ativo, uma carga com um potencial de flexibilidade, que é aquilo que a gente estava comentando, antes, e ainda uma espécie de armazenamento distribuído. Então, cada veículo é como se eu fosse também tivesse dentro dele ali uma bateria com um armazenamento de energia, e eu posso usar isso em qualquer lugar, porque ele tem mobilidade. Então esses fatores agregados, acho que, fazem bastante sentido quando a gente pensa no equilíbrio do sistema elétrico. Você está dizendo que existe a possibilidade, por exemplo, do carro, então, da bateria do veículo socorrer a rede, né? Vamos usar essa palavra mais Exatamente. simples aí, né? Em algum momento a rede precisa de geração, precisa de consumo, e eu tenho a possibilidade de jogar aí. Isso tecnicamente é possível? Tecnicamente é possível, né, então já existem tecnologias hoje que permitem essa questão, mas aí como eu falei, né, ainda a gente esbarra um pouquinho na questão da regulamentação, e daí as questões, né, de segurança, de controle, de planejamento também do sistema. Mas eu vejo que muito em breve isso vai ser uma realidade e aí vai contribuir também para a questão do planejamento do sistema. E acho que dentro de tudo isso também, pensando até nessa questão, né, tanto dos data centers, quanto do armazenamento e dos próprios veículos elétricos,
O Juliano comentou ali de armazenamento, né, uma série de tipos de tecnologias que podem ser, implementadas, que estão aí sendo estudadas, que estão cada vez aparecendo. Acho que mais importante ainda até do que o tipo de tecnologia é pensar a forma como esses fatores, né, essas ferramentas que a gente pode dizer, podem ser integradas e agregar, eficiência para o setor e contribuir para a integração das renováveis. Acho que isso tudo forma um conjunto, né, que está interligado. É interessante, né, como tudo na vida tem 2 lados aí, se a gente também olha só para o lado negativo, a gente às vezes esquece, né, de ver uma outra possibilidade. Eu ia até comentar que é pelo próprio perfil de utilização dos veículos elétricos, né, a gente inclusive isso passou por muita evolução, né, desde que a gente começou na verdade o primeiro veículo foi elétrico, né, depois a gente migrou pra combustão, mas desde que se fala em veículo elétrico, se fala muito de como você faz essa recarga, qual seria o hábito de consumo desse consumidor, né. Eu sei que eu já ouvi falar até em algum momento, se chegou a falar em a gente trocar a bateria num posto, né, você chegar e fazer a troca disso. E hoje parece que estamos caminhando para a recarga noturna, né, que parece ser o mais lógico, né, você tem um veículo que tem uma autonomia grande, então você não precisa ficar necessariamente recarregando ao longo do dia, tirando algumas exceções, você tem esse consumo, em tese você chega em casa, você faria esse carregamento noturno, o que complica um pouquinho mais quando a gente fala da questão do curtaimento, né, Exato. porque justamente é na noite é que eu não tenho toda a geração da energia solar, né, então você acaba tendo um problema adicional se isso acontecer. Agora, se eu conseguir usar esse carro como bateria socorrendo a rede, ele passa a ser um ativo, né. Exato. Eu posso até usar, dizer: "Poxa, eu carrego, mas eu posso em algum momento também estar socorrendo a rede", né. Então parece não é nada trivial, né. Tudo é muito complexo, né. É um ativo com flexibilidade, né, que muito difícil a gente ter uma carga que possa estar agregada a ela uma flexibilidade programada, vamos dizer, né. Então não é totalmente dinâmica como, o consumidor, ele precisa da energia, ele vai acionar e vai usar a energia, né. Essas recargas, elas podem ocorrer de formas programadas, acho que esse é um ponto que tem que se pensar na questão da expansão aí da frota de veículos elétricos. Aí você vê que daí traz também uma complexidade maior, porque eu tenho que gerenciar isso, né. Exato. Como é que eu faço? Como é que eu decido o momento de trazer, de carregar e de descarregar na rede? Então, você tem que ter e aí entra na linha de aí é o nosso sonho, né, a gente tem que estudar tudo isso, colocar, analisar, aí coloca inteligência artificial no meio aí, que obviamente é uma tecnologia que vem para ajudar Sim. a fazer toda essa gestão, e aí o sistema que já era complexo passa a ser cada vez um pouquinho mais, né. Mas tudo tem jeito, né. Oportunidades, né. Oportunidades. Ribas, me conta uma coisa, e nesse contexto todo, como é que você vê o Lactec ajudando? Como é que nós podemos entrar nesse conceito e o nosso conhecimento, a nossa capacitação, como é que ele pode ajudar aí a sociedade? Legal. Bom, o Lactec tem mais de 60 anos de atuação e ele atua de forma bem multidisciplinar, né, inquieto, né, e eu fico muito contente, né, olhando essa discussão, porque aqui a gente vê a magia da tecnologia, né, no seu nascedouro e depois na sua aplicação. E de fato, né, hoje a gente vê o nosso nível de digitalização, veículos elétricos, a rede interagindo, plataformas inteligentes processando dados, e eu acho que esse é o ponto, né. O Lactec a gente vai da segurança cibernética, a segurança de rede, a desenvolvimento, teste de um novo isolador, de um cabo mais eficiente, mais leve. Quando se falava muito de eficiência energética lá atrás, né, entregando já a idade aqui, né, Max, era trocar lâmpada, trocar geladeira, coisas mais triviais. Hoje é completamente diferente. É você ter um ativo mais inteligente, um ativo que você consiga conversar com ele, né, entender o momento da fadiga dele, entender se você está saturando, ou mesmo em alguma situação, transformador, né, o transformador de 50 anos atrás é o mesmo transformador de hoje? Tecnicamente sim, mas hoje nós temos ali, né, Juliano, outros materiais mais leves, mais eficientes. Então, quer dizer, nessa linha, o Lactec vem ajudando toda a indústria, a cadeia de valor, a desenvolver esses produtos, buscar uma competitividade comercial e, sobretudo, né, a questão técnica, né. Nós temos lá, hoje, aproximadamente 40 doutores, parcerias nacionais e internacionais. A gente estava falando daqui a pouco, né, do veículo to grid,
Eu lembro uma parceria que nós fizemos, isso foi em 2017, com a Universidade da Califórnia, a gente começou a estudar exatamente isso, criação de um barramento digital, aonde nós conectaríamos um carro e você, na hora de ir embora, pegaria um aplicativo e o aplicativo perguntaria para você: "Max, você vai para casa hoje ou vai para algum outro lugar?" Você fala: "Não, vou para casa." Ele falou: "Poxa, então, considerando o sinal tarifário, eu sugiro que você vá de ônibus ou de Uber e coloque $15 no bolso, deixando a energia do seu carro agora no grid." Ou seja, essa era uma coisa que a gente olhou assim: "Poxa, será que isso vai funcionar? Será que faz sentido?" E, de novo, a resiliência do sistema, porque, de fato, quando a gente fala de engenharia, a engenharia é extremamente conservadora. E aqui a gente entra em algumas discussões, né, onde a margem de risco fica mais fina. Mas hoje é possível, né, a gente está vendo realmente, né, dentro dos nossos, vários projetos no Lactec, que a tecnologia vem criando toda essa mágica, e aí fazendo com que as coisas realmente fiquem mais eficientes, mais resilientes e, sobretudo, né, gere um impacto, né, na sociedade, né. Maior sustentabilidade, maior conforto, resiliência, enfim, que eu acho que é algo que a gente persegue há muito tempo, tá dentro dos nossos valores. Ó, tá certo. Gente, eu queria agradecer a vocês aí pelo papo, pela conversa. Acho que foi muito legal, né? Acho que são temas muito complexos, que tem muito desenrolar pela frente ainda, né? Tem muitos capítulos a partir de agora, né? Não tem dúvida que a gente vai olhar aí, talvez, para um futuro mais próximo e entender como tudo isso se transformou, como tudo isso vai, né? Os próximos capítulos de tudo isso, né? Então, acho que o simples fato de a gente poder estar debatendo já é um grande começo, né. E aí, passo a palavra para a Sigrid, qual a sua mensagem aí para o pessoal que está nos ouvindo? A mensagem é que realmente, assim, a gente tem uma série de, oportunidades aí pela frente, né, a gente já está, frente a frente com mudanças, com essa transição energética, e a gente tem que aproveitá-las da melhor forma possível, né. Então, com pesquisa, com desenvolvimento, com inovação, com, solução realmente às vezes de problemas que são corriqueiros, né, de colocar todo mundo para pensar junto e poder agregar, valor para que a gente tenha aí um sistema mais eficiente, no fim das contas, né, agregar valor para a sociedade, que é o também que todo mundo busca, né. Que é, com certeza. E você, Juliane, qual a sua mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo? Bom, que procure o Lactec sempre que encontrar um problema desse. É, como o Ian Nós falou. adoramos problema, né, gente? Exatamente. Se fosse fácil, não tinha graça, ainda bem que tem problema. Que é um prazer trabalhar no LAC, por essa abordagem sistêmica, multidisciplinar que a gente tem. A gente tem todo mundo em casa, por mais que você faça parceria para você ter lá fora, e tá certo, e a gente reconhece, tem muita gente muito boa, inclusive na nossa área mesmo, e você recorre a outros grupos quando você precisa, e reconhece que tem, a necessidade e expertise. Mas é você também ter o filtro em casa, sabe. Se eu preciso de um eletricista muito bom, mas tem eletricistas bons no LAC, e eles vão me ajudar a falar com outro eletricista se for o caso. Então, e eu vou ajudar os eletricistas a conversarem com outros engenheiros químicos se for o caso também. Então, é um lugar único que a gente tem para desenvolver, para resolver problemas e para identificar soluções, inclusive ajudar o cliente a ver qual que é exatamente o problema dele, né. Que essa multidisciplinaridade que a gente tem, ajuda também a clarear, os problemas e transformar em oportunidades, como tem que ser. Então, agradeço estar aqui com vocês, é um prazer. Que legal. E você, Ribas, sua mensagem final? Olha, gente, eu acho que a gente está num momento muito bom, muito positivo, né? Eu acho que existem aqui os desafios, os problemas hoje, como é o caso do curtailment, mas são grandes oportunidades, né? E a gente está num caminho correto, né? Um caminho de uma matriz renovável, de um caminho também de buscar uma eletrificação da economia, mas de forma planejada, que foi o que a Signi falou, ou seja, não é sair por sair fazendo, né? Ou seja, tem que ter o sinal certo, o sinal correto, e eu acho que dentro do que a gente tem de estrutura no Brasil, nós temos Ministério de Minas e Energia, Agência Reguladora ANEEL, EPE, e a gente tem ali um conjunto, né, de atores que estão trabalhando nessa orquestração.
E lógico, e a gente fica do lado de cá também ajudando, né, olhando esses sinais e dando também de alguma forma uma contribuição, ou seja, fazendo com que a tecnologia também faça com que o avanço regulatório aconteça, porque é necessário. Então você vai precisar dar o sinal regulatório do ponto de vista de tarifa, uma tarifa mais flexível, uma forma de repente a companhia de distribuição de energia trabalhar na gestão da demanda, falar, ó, não paro de consumir agora porque eu preciso manter o grid aqui agora. Então, ou seja, as coisas vão mudar sem sombra de dúvida e a gente tem uma grande oportunidade, né. Mas, antes de encerrar, Max, Diga. quebrando o protocolo aqui, você como CEO de uma empresa de distribuição, mais de 30 anos, todo um legado, né, também viu toda uma evolução, e você também tem acompanhado esse mercado de data centers, né, o data center verde, enfim, e fala-se de uma onda muito grande, né. Mas aí ainda nesse aspecto de planejamento e pegando a sua experiência, né, aonde que você vê que a gente precisa botar a luz, que a gente precisa botar um pouquinho de atenção, estudar um pouquinho mais, planejar, enfim, para que efetivamente essa demanda aconteça? Divide um pouquinho aqui com a gente mais. Obrigado pela pergunta. Então aí, Ribas, né. Então, foi interessante até no último ano, em 2025, eu tive a oportunidade de participar de vários painéis e vários eventos, e a grande maioria deles era baseado nessa linha dos data centers, né, e qual o impacto que isso vai ter na rede. Só para vocês terem uma ideia, assim, dos números, né, então se fala aí de data center aí com 400 mega, 500 mega. Só para vocês terem uma comparação, uma usina normalmente tem 1000 megas, né, tem 1 giga. É uma usina hidrelétrica grande, né, essas que a gente tem aqui no Iguaçu. Então, quando eu falo que eu tenho concentrado num único ponto meia usina, ou quem sabe até né, mais que isso, o impacto para a rede é muito grande, né, o impacto para o sistema elétrico como um todo, inclusive com o tempo, né, porque isso você não faz um atendimento de uma carga dessa em 188, né, não, tensão 108 kV, você vai ter que ir para a rede básica. A rede básica tem toda uma complexidade para você construir uma rede. Então, eu acho que o data center, ele pode sim, e eu acho que essa visão a gente tem que ter, ele pode ajudar muito e trazer, inclusive, uma vantagem competitiva para o Brasil, por ter muita energia, por estar com sobra de energia. Agora, eu preciso ser inteligente, preciso ter essa sabedoria de tentar colocar aonde realmente é necessário, onde eu posso atender com a tal da energia verde, né? Porque se eu colocar num local sem pensar, sem planejar isso, eu vou criar um problema maior do que a solução. Então a gente precisa ter esse pensamento. E às vezes me preocupa um pouquinho que aí, quando a gente não for trabalhar isso com um planejamento mais de longo prazo, a gente acabe fazendo aí um crescimento vegetativo ou desordenado e eu possa ter maiores impactos. Então, eu vejo que é uma grande possibilidade, é uma grande vantagem que nós temos. A gente pode ser realmente um centro grande mundial de data center, né, a gente pode atrair essa carga, esses investimentos, o que seria uma coisa muito boa, mas para preservar o nosso sistema a gente precisa e acabar atuando ele como a parte boa, dar o sinal adequado para onde esses data centers vão ter que chegar, né, vão ter que ser colocados. Senão a gente vai ter aí o efeito contrário, né. Então, mas eu vejo, sou muito otimista, eu vejo que a gente pode ter realmente aí um grande ganho para o futuro, e eu acho que aí o Lactec entra como um ente aí, como um parceiro importante de qualquer indústria, qualquer empresa que queira planejar a longo prazo, que queira colocar inovação, tecnologia e principalmente estudo nesse processo, né. Eu ainda sou daquela história, daquela ideia, né, que se eu tiver 2 horas para cortar uma árvore, eu vou gastar 1h30 afiando o machado, né. Se quanto mais eu planejo, quanto mais eu penso, menos eu sofro no futuro, né. E eu acho que o Lactec tem tudo para ser parceiro né, da sociedade como um todo e obviamente das empresas que nos procurarem, né. Gente, obrigado aí pela conversa, obrigado ao pessoal que nos ouviu e fiquem ligados aí para o próximo episódio do Lactec Talks. Valeu, gente, até mais, um abraço. Obrigado, gente. Obrigada. Ótimo.